sou Maíra Poubel e aqui no Explicador Virtual a gente vai ver agora um pouquinho sobre a República Oligárquica, né? Aquela república das oligarquias, aquelas elites que estavam no Brasil e que assumiram o poder, que ficaram no comando do poder no período conhecido como República Velha. Gente, olha só, muitas vezes a gente tem que ter um cuidado ao usar esse termo República Velha. Muitos historiadores discordam desse termo. Por quê? Quando tem lá em 30, né, o golpe de 1930, que Getúlio Vargas entra no poder, aquele governo se titula como República Nova. E aí o que veio antes, obviamente, é uma República Velha. Só que alguns historiadores, alguns estudiosos falam que é meio complicado você falar em República Velha e República Nova se de fato quem se manteve no poder foram as elites. Mas aqui algumas vezes você vai me ver falando tanto em República Oligárquica como também em República Velha. Mas tem sempre isso em mente, que não é uma questão assim, que todo mundo concorda com essas nomenclaturas. A República Oligárquica, ela começa quando termina a República da Espada. A República da Espada é aquela república marcada por dois presidentes militares, né? Por isso espada, os militares no poder, reafirmando a república como um sistema escolhido para o Brasil, né? Saiu da monarquia, transição para a república, e aí se acreditava que assim, precisava da força dos militares para poder estabelecer de fato uma república naquela nação. Então você tem o fim da República da Espada e o início da República Oligárquica. O exército esmagava os focos de descontamento armado. O que a gente está falando? No final da República da Espada, tiveram alguns movimentos de questionamento ao presidente Floriano Peixoto, questionando, por exemplo, o fato de na Constituição, se tivesse uma renúncia antes de 2 anos de mandato, deveria ter novas eleições. E o que ele faz? Não ter novas eleições, ele fica. Então criticam o autoritarismo, uma série de críticas ao governo que vão surgindo rebeliões. Essas rebeliões são esmagadas pelo exército. Aproveitando esse momento de descontamento, de agitação política, os grupos oligárquicos, principalmente o cafeeiro, preparava-se para assumir o controle da república. Gente, a economia brasileira é uma economia marcada pelo setor agrícola, né? Uma economia monocultora voltada para a exportação. Então a gente vai ver que várias vezes tem assim, ciclo do café, ciclo da cana-de-açúcar, ainda utiliza dessa forma. Aqui, o café era o principal produto de exportação. Então, nada mais normal do que quem comandava aquele produto, o setor cafeeiro, que era o que dava riqueza para a nação, quisesse também estar à frente politicamente. Então é esse grupo cafeeiro que se apresenta nesse momento de instabilidade, de reforçar ainda a república. Então, no processo sucessório à presidência, o grupo mais beneficiado foi paulista. Lembrando que o café, principalmente no oeste paulista, ele começou no Vale do Paraíba, no Rio, né? O Vale do Paraíba, aquela região da Vale do Paraíba foi onde o café começou a ganhar importância, mas depois o oeste paulista dominou e foi o principal local mesmo de plantação. Os paulistas apoiaram Floriano nas eleições de 1 de março de 1894, elegeu Prudente de Moraes, ligados ao PRP. Isso vai aparecer muito quando estuda sobre a República, PR alguma coisa. O P de partido, R de republicano e o P de paulista. Então o PRP, né, que era ligado aos grandes barões do café, era o partido forte, era o partido republicano e o partido republicano daquele estado onde estava a maior riqueza do Brasil, que era o café. A partir desse momento, o poder político passou a ser controlado pelas elites agrárias, notadamente de Minas Gerais e São Paulo, no período que ficou conhecido como República Oligárquica. Oligárquica, às vezes parece uma palavra enorme, né? Oligárquica vem de oligarquia. Oligarquia é aquilo que é comandado por poucos. As elites comandado por poucos. E aqui, nesse período, quem tem importância? Minas Gerais e São Paulo. São esses estados que surgem,
né, lá na frente, ditando para qual caminho o Brasil ia tomar. Aqui tem uma periodização dos presidentes. Eu não vou ler um por um, até porque senão fica muito cansativo. Mas se você precisar consultar, você pode imprimir o material e aí vai estar lá. Inclusive, assim, motivo de saída, quando não foi início e fim normal do mandato, por exemplo, um morreu durante o mandato, foi o vice que assumiu no seu lugar, morreu de gripe espanhola. Então, assim, até essas diferenças, essas peculiaridades, você também vai ter. Aqui, ó, o vice do Rodrigues Alves assumiu o seu lugar, deposto pela Revolução, e esse período aqui, olha, golpe de 30, você vai ver, tem até o nome dos coronéis, quem ficou ali assumindo até, de fato, Getúlio Vargas assumir. Então, se você precisar consultar nome por nome, você tem no seu material. A gente vai se ater principalmente aos mecanismos políticos. O que aconteceu nesse período, tá? Para garantir no poder, o que eu falei para vocês? Uma oligarquia, né, um governo de poucos, a elite, principalmente em Minas Gerais e São Paulo, se mantém no poder. Só que para você se manter no poder, você precisa ter alguns artifícios, algumas estratégias. E aí quais foram? Eu botei principalmente aqui 3. Política dos governadores, a política do café com leite e a comissão de verificação de poderes. Na verdade, uma está muito ligada à outra. Uma fortalece ou até assim viabiliza que a outra, essas 3 juntas, vão fazer que por muito tempo aquele mesmo grupo político se mantivesse no poder. Isso daqui, vamos ler, é um textinho que é importante para vocês entenderem sobre o momento político. Sendo função social antes que direito, o voto era concedido àqueles a quem a sociedade julgava poder confiar a sua preservação. No Império, como na República, foram excluídos os pobres, seja pela renda, seja pela exigência de alfabetização, os mendigos, as mulheres, os menores de idade, menores de 21, as praças de pré, que são os soldados e marinheiros, os membros de ordens religiosas. Ficava fora da sociedade política a grande maioria da população. Algumas mudanças, como a eliminação do poder moderador, do Senado vitalício e do Conselho de Estado e a introdução do federalismo, tinham sem dúvida inspiração democratizante, na medida em que buscavam desconcentrar o exercício do poder, mas não vindo acompanhadas por expansão significativa da cidadania política, resultaram em entregar o governo mais diretamente aos setores dominantes, tanto rurais quanto urbanos. Isso daqui é do José Moreira de Carvalho, historiador super famoso, que tem um livro chamado Os Bestializados, que fala que o povo viu quase que bestializado a chegada da República. Está dizendo o seguinte: você está pensando em governo oligárquico, oligarquia governado por poucos? Se ele é governado por poucos, é porque muitos estão excluídos. A população pobre, mulheres, analfabetas, muita gente estava excluída desse jogo político. Então, assim, é uma república oligárquica, porque a grande maioria da população foi retirada do cenário político, foi retirada desse processo. A primeira forma, gente, desse mecanismo, né, que eu estou falando dos 3 mecanismos que você tem de sustentação do poder, é a política dos governadores. Ela foi constituída no governo de Campos Salles. O que é? Como é que funciona? É um acordo firmado entre o presidente da República e os presidentes de Estado, que são os governadores, para que estes apoiassem candidatos ao Congresso, senadores e deputados, fiéis ao governo federal. Em troca, o Executivo não interferiria nas eleições estaduais, garantindo a permanência dos mesmos grupos no poder. Vamos lá, de forma mais prática, o que é isso? É uma aliança entre os governadores e o presidente da República. O que cabe cada um fazer? Os governadores têm que apoiar os candidatos fiéis ao governo federal. Então, os governadores vão fazer com que a população votem em quem interessa aqui, ó, ao presidente da República. E, em troca disso, o que o presidente da República faz? Não interfere nas eleições estaduais.
Então, assim, olha, deixa correr solto, o que propicia o voto de cabresto, que eu vou explicar mais pra frente. Mas o voto de cabresto é uma forma de manipulação do voto, né? Esses aqui, ó, os governadores, em cima principalmente dos coronéis, vamos falar isso, tinha o chamado curral eleitoral, que é o quê? Eles votavam em quem mandavam votar. Então, assim, a política dos governadores é isso. Aliança governadores com o presidente para o quê? Esse daqui tem que apoiar e fazer com que a população do seu estado vote em quem interessa ao presidente da República. Já no nível federal, eles não se metem na eleição dos governadores. O que faz o quê? Que cada estado, o processo político seja marcado por muita fraude, violência, e assim eles vão mantendo sempre o mesmo grupo no poder. Então isso daqui é o panorama da política dos governadores. Aí tem um outro mecanismo, que é a Comissão Verificadora dos Poderes, né? O segundo dos três que eu estou falando para vocês. Composta por 5 parlamentares, essa comissão ganhou o direito de diplomar os candidatos que interessavam ao governo federal e degolar os opositores, ou seja, impedir que eles tomassem posse. Para isso, dizia que candidatos haviam cometido irregularidades durante a campanha eleitoral, algo corriqueiro em período em que fraudes e outras ilegalidades definiam as eleições em todos os níveis. Apenas os deputados e senadores coniventes com a política federal eram legitimados para assumir cargos públicos. Desse modo, o Executivo podia contar com um Congresso sempre disposto a aprovar os projetos do governo. Então, isso aqui viabilizava a política dos governadores. Por quê? Se depois desse arranjo político todo, dos governadores só indicarem quem interessava aos políticos do presidente da República, se mesmo assim algo saísse errado, então, por exemplo, vamos dizer que eu sou governador de um estado e eu tenho que apoiar a Dona Maria das Couves. Dona Maria das Couves, que é muito importante para a presidência da República. Só que Dona Maria das Couves não consegue ganhar. Quem ganha é o seu João de Deus. Aí entra a Comissão Verificadora de Poderes. A Comissão Verificadora de Poderes vai falar, não, a campanha do seu João de Deus está totalmente irregular, muita fraude na eleição, não pode tomar, ele verifica o poder. É como se fosse assim, verificasse se aquele podia assumir. Não, seu João de Deus não pode estar errado, irregular. O que acontece? Dona Maria das Couves entra. Você vai vendo como é um mecanismo que vai sempre mantendo os mesmos grupos políticos no poder. Vamos ficando por aqui por enquanto.